Fala pessoal, eu tô aqui para falar de um assunto que tem se tornado popular, o copy trade. Antes eram as mesas proprietárias, né? Agora a gente está vendo se popularizar aí o copy trade. Agora a pergunta que surge é a seguinte: será que, assim como a mesa proprietária, o copy trade também é uma pegadinha? Ou será que é algo que veio para trazer benefícios para os seus clientes ou usuários aí? Bom, primeiro eu quero explicar para você o que é copy trade. Então, quando a gente pesquisa no Google aqui, já vem a explicação, né, do que é copy trade. Copy trade, também conhecido como social trade, é uma estratégia de investimento que permite aos investidores replicarem as operações de outros traders, geralmente mais experientes, em tempo real. Então, nada mais é do que você copiar a estratégia de um trader experiente, né? E isso, olhando assim a grosso modo, faz muito sentido e parece ser algo bom. Parece ser algo rentável, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe operar, então nada mais justo, né, do que talvez ela copiar alguém que já tenha 10, 20 anos de experiência no mercado, que tenha resultados mensais positivos, para que dessa forma essa pessoa consiga ter resultado positivo também, simplesmente pagando por um copy trade. Na teoria isso faz muito sentido, só que na prática a gente vai ver que é um pouco diferente. Eu vou usar essa planilha Excel aqui para tentar ilustrar essa questão da problemática do copy trade. Então o que acontece? A primeira questão é que legalmente, para que a pessoa possa ativar um copy trade e oferecer para os seus clientes, ela precisa operar esse copy numa conta simulador. Então já começa por aí. O cara que é dono do copy, ele acaba não operando muitas vezes numa conta real. Eu digo muitas vezes ele acaba não operando numa conta real, por quê? Porque às vezes o que ele pode fazer é entrar em uma outra conta antes de entrar na conta do copy, para que dessa forma, quando as pessoas forem entrar no copy, né, em suas contas reais, leve o preço para onde ele entrou e dessa forma ele obtenha lucro antes mesmo das pessoas que entraram no copy. Mas isso é uma outra questão, né, que a gente vai comentar aqui depois. Mas olha só, qual é o grande problema do copy? É que, por exemplo, vamos imaginar um copy onde o cara entre com um contrato e ele tenha, na verdade, nesse copy 3.000 clientes, tá? Vamos imaginar aqui que ele esteja operando dólar, né? E aí ele tem 3.000 clientes e vamos imaginar que cada cliente desse entre com um contrato, replicando a mesma quantidade de contrato que ele está usando, ou seja, 3.000 clientes com um contrato são 3.000 lotes, né? 3.000 contratos. Só que geralmente você vai perceber que no book, no livro de ofertas do dólar, em cada nível de preço, você vai encontrar lotes na média de 250 lotes. Tem horas que tem um pouco mais, tem horas que tem um pouco menos, mas em média você vai encontrar na fila do book lá uma média de 250 contratos. E aí o que acontece? Se a gente somar, por exemplo, aqui em 5 níveis de preço, saindo do 100, indo lá para o 520, a gente vai perceber que juntando tudo aqui tem 1.250 lotes. Ou seja, se o cara clicar em comprar, por exemplo, ele vai raspar esses 5 níveis de preço, vai levar o mercado lá para os 520 e não vai executar todos os lotes, vai ter que raspar mais 5 níveis de preço e ainda não vai dar os 3.000 lotes, porque vai dar 2.500 lotes e ainda vai precisar de mais 2 níveis de preço para poder, enfim, completar os 3.000 lotes. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes quando o cara do copy ele tem lá 20 clientes, né, e esses 20 clientes estão replicando apenas um lote, tudo bem, talvez até funcione, possa ser que até funcione, mas nesses copies populares aí que a gente vê, os caras têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 clientes e geralmente esses clientes não estão replicando apenas um lote, às vezes estão replicando 2, 3, 5, 10, 50, 100 lotes. Então você esbarra nessa problemática, né, de lote suficiente para essa quantidade de ordens que estão sendo executadas naqueles determinados níveis de preço ali. Então, por conta dessas questões, é que a gente percebe que o copy ele só
beneficia, na verdade, o cara que é dono do COP. E aí você vê várias histórias, se você olhar na internet, aí você vai ver várias histórias de pessoas que compraram COPs que teoricamente eram estratégias vencedoras, mas que na realidade para o cliente não deu resultado positivo exatamente por conta dessa questão. Então, na verdade, o copy ele é uma pegadinha. Geralmente, quem vai ganhar dinheiro é o cara que vende o copy, né? Então, ele vai ganhar o dinheiro da assinatura desses 3.000 clientes aqui e tranquilo. Ele inclusive está operando numa conta simulador, porque por regra ele não pode operar numa conta real. Mas aí o que muitas vezes acontece? Esse cara do copy aqui, o que ele faz? Antes dele dar o sinal do copy para esses 3.000 clientes aqui, ele entra em uma outra conta que não é do CPF dele, por exemplo, ou da empresa dele, e aí compra antes, e aí depois ele entra no copy, e aí esses 3.000 aqui vão empurrar o preço para onde ele quer que o preço vá, e aí ele sai lá na frente, quando terminar de executar todos esses lotes aqui, é a saída dele, e ele saiu com dinheiro numa outra conta lá, né? A gente sabe que por regra isso não pode acontecer, eles não podem fazer isso, mas há uma possibilidade muito grande disso acontecer. Então, além dele ganhar com os clientes aqui, né, ele pode ganhar muito bem com essa questão de deslocamento de preço por falta de liquidez nos níveis de preço aqui. E aí uma coisa interessante é que a gente está vendo muitos gurus da internet, né, do mercado financeiro, entrando nessa onda de copy trade. Eles são populares, eles arrastam multidões, né? E aí por essa questão eles estão aproveitando surfando essa onda, né, do copy trade. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, saiu na Empíricos, né? Em parceria com a Empíricos, Ogro de Wall Street lança seu primeiro sistema de copy trade que busca até 798 por dia em média. Veja como testar. Então, para quem não conhece o Ogro de Wall Street, né, o André Machado é esse cara aqui que lançou esse copy trade. E já tem, inclusive na internet, vídeos de pessoas que fizeram a assinatura desse copy trade e acabaram não tendo um resultado positivo. E o pior de tudo é que quando você vai olhar lá no relatório da estratégia, o relatório da estratégia está positivo, mas a galera que algumas pessoas, pelo menos que publicaram, né, na internet, mostraram que não obtiveram resultado positivo no mesmo período em que o próprio copy fala que teve resultado positivo, né? Então, enfim, aí a gente fica nessa dúvida aí, né? Quem é que está com a verdade de fato, né? Se você pesquisar, por exemplo, no Reclame Aqui, a gente vai perceber que existem muitas reclamações, né, de diversos clientes em relação a essa questão do copy, né? Enfim, por enquanto aqui está até sem reputação. Deixa eu ver se a gente clicar em algum outro que vai aparecer. Aqui alguém, né, falando que o copy é propaganda enganosa e tal. Enfim, depois você pode pesquisar aí e verificar. Aqui mais uma pessoa comentando, né, dizendo que não vale a pena. Enfim, existem várias reclamações aí no Reclame Aqui. E aí, além do Ogro de Wall Street, tem o André Machado, a gente tem aqui outro André, né? O André Antunes, né? Copy Trade. André Antunes lança ferramenta que busca até 843 por dia com estratégia de tape read no mercado cripto, né? André Antunes é esse cara aí que, enfim, já teve várias parcerias aí no mercado financeiro, um cara bem popular, né? Muita gente conhece aí, geralmente ele opera dólar, né, através do fluxo e tal. Um outro cara que é muito conhecido da galera é o Ports Trade, né? Ele não poderia deixar de surfar essa onda também, né? Suriel Portes quer operar para você. Vem aí o seu primeiro sistema de copy trade. Então é um outro que aproveitou para surfar essa onda aí. Um outro cara popular que aproveitou para surfar essa onda também, Fabrício Gonçalves, né? A gente vê aqui ele lançando isso em parceria inclusive com a Nelogica, né? Copy Invest FGZ.
a ferramenta que vai impulsionar seus resultados, né? Enfim, é outro cara que está surfando a onda. E aqui achei interessante que inclusive o primo pobre, né, tá fazendo essas indicações aí. Inclusive ele publica aqui, né, um vídeo, aula sobre copy trade, copie os melhores traders do mundo. Enfim, o que não falta é gente tentando surfar, né, essa onda aí do copy trade. E geralmente o que eu tenho percebido é que, pela lógica, isso não vai funcionar, né? Pela lógica, como a gente colocou aqui na planilha de Excel, né? Não tem como os clientes terem resultado positivo com isso, exatamente por conta desse gargalo que é a liquidez no mercado, né? Então, dificilmente você consegue ter resultado por conta dessa questão da liquidez. Mas esse vídeo, na verdade, é só um alerta, né, para você pesquisar um pouco mais a respeito e verificar se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não, né? Mas assim, pelo pouco que eu já estudei a respeito, percebo que, de fato, assim como as mesas proprietárias, né, quem lucra de fato com o copy é o dono do copy, né? O cliente mesmo acaba sendo só uma peça, né, nessa engrenagem para poder fazer com que o dono, né, os proprietários, né, desses copies faturem mais e mais dinheiro em cima dos seus clientes. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.